a minha última ministração do ano de 2022 e eu quero compartilhar uma palavra de ânimo com os irmãos e com as irmãs aqui nesta manhã. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. O objetivo é que você saia daqui cheio da presença de Deus, animado, encorajado para encarar aí o ano de 2023. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, um texto tão conhecido. Nós vamos ler 5 versículos, do 27 ao versículo de número 31 do livro de Isaías, capítulo 40. Então está ali, né, a versão oficial da igreja, né, a Almeida Revista e Corrigida. É interessante, né, porque algumas pessoas perguntam assim, mas né, tem assim várias versões da Bíblia, existem várias Bíblias. Na verdade, existem várias versões da Bíblia. Né? Então, são versões de traduções dos originais da palavra de Deus. Né? Então, quando você ouvir falar assim, a versão da Bíblia tal, né, é a tradução, não envolve a questão dos originais. Né? A Bíblia ela passou por diversas traduções. Né? A Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, até chegar aqui no nosso português, né, houve assim, diversas traduções para o latim, né, depois do latim para o alemão, do alemão para o inglês, né, até chegar aqui na nossa língua portuguesa. E diante de todo esse caminho, né, muitas versões, muitas traduções, elas surgiram. E vão continuar surgindo, é normal e natural. Por quê? Porque as palavras, elas envelhecem. Existem palavras que elas vão caindo aí em desuso, não se usa mais. E novas palavras, elas vão surgindo. Então, sempre vai acontecer isso, de pessoas estudiosas da Bíblia olhar para a palavra de Deus, para os originais e fazer uma nova tradução, uma nova versão. Tudo bem? Então, diante disso, agora sim, está ali Isaías 40, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus. Por que, pois, dizes, ó Jacó? Esse ó Jacó, aí você pode trocar pelo seu nome, tudo bem? Por que, pois, dizes, ó, eu e você? E tu falas, ó Israel, pode trocar aí pelo nome da sua família também, amém? Não tem problema nenhum não. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Essa é uma pergunta. É uma pergunta que todos nós fazemos em um momento da nossa vida. Então, por isso eu disse que você pode substituir o seu nome ali. É um questionamento a Deus. 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, quem é que espera no Senhor? Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou pedir que nesse momento você faça uma oração aí. Você, em especial, faça uma oração a Deus neste momento. Principalmente você que precisa de um novo ânimo. Principalmente você que precisa aí ser novamente encorajado
por Deus e pela sua palavra. Talvez você esteja aqui no final de ano muito decepcionado e está realmente lhe faltando isso, esse ânimo, essa coragem, que são combustíveis para que a gente siga a nossa vida como nós devemos seguir, como Deus nos orienta. Se é o seu caso, feche os olhos, ore a Deus, fala: Senhor, essa é a minha realidade. Eu me encontro exatamente desse jeito, dessa forma nessa manhã, sem ânimo, sem coragem, desistido, extremamente preocupado. Agora é o seu momento com Deus. Agora é o momento de você abrir o seu coração e mostrar primeiramente a sua realidade a Deus. Você trocou o nome ali de Jacó, de Israel, você colocou o seu nome ali, porque é uma condição muito comum do ser humano, nessa falta de ânimo, nessa falta de coragem. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da sua palavra que foi lida, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa, te agradecemos, ó Pai, por esse ano de 2022, ó Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, mas entendemos, ó Pai, que o Senhor ainda tem mais para poder fazer. Esse ano não acabou. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós temos fé e nós carregamos no nosso coração essa convicção. Que o Senhor esteja conosco, conduza a nossa mente, o nosso coração, conforme a sua vontade, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todo mundo que se esforça, se dedica a algo, espera um resultado. Não é assim? É assim, Pati? Não é? Quando nós nos dedicamos a algo, nós nos esforçamos, né, nós empenhamos ali o nosso tempo, a nossa força, a nossa cabeça, né, a nossa alma. Quando nós nos dedicamos, nós nos esforçamos para fazer alguma coisa, nós esperamos, obviamente, um resultado disso. Ninguém se esforça para não ter resultado nenhum. Ninguém aqui é doido. Eu acho que não. Né? Se nós nos empenhamos para alguma coisa, nós nos empenhamos para alcançar um resultado. Não é assim? Você que trabalha, você se empenha no seu trabalho, amém? Amém. Foi fraco, mas deveria se empenhar mesmo. Né? Porque trabalho é para trabalhar, viu, pastor Luiz? Né? Trabalho é para trabalhar. E eu espero que você tenha se empenhado lá no seu serviço, tenha trabalhado, tenha procurado fazer, né, além daquilo que você, né, costumeiramente faz. Eu espero que realmente seja essa a sua condição. Nós temos que procurar ser exemplo em tudo aquilo que nós fazemos. E se você se empenha no seu trabalho, se dedica, chega mais cedo, né, não tem problema em fazer uma hora a mais, né, procura estar sempre envolvido com as situações no seu trabalho, ajudando, dando soluções, ou seja, se empenhando, você faz isso porque você espera um resultado. É lógico, né? E o resultado que mais se espera é o quê? O faça-me rir, né? O birubiru, né? O qualquer um, o dinheiro, não é assim? Você se empenha, né? Porque você quer realmente avançar, né? Você quer ter uma promoção e crescer profissionalmente com vários objetivos, né? Não é só ter uma promoção, né, para você ser chamado de chefe, mas é para você também ter um resultado financeiro no seu bolso. Para isso que você se empenha. No nosso lar é a mesma coisa, né? Você se empenha para melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, a esposa se empenha para melhorar o relacionamento com o seu marido, os pais com os filhos, né? O relacionamento familiar, né? Quando você se esforça, você procura fazer melhor, você procura fazer melhor porque você espera um resultado daquilo que você tem empenhado, não é assim? Na igreja também é a mesma coisa. Eu sei que você tem se empenhado nos ministérios aqui da igreja a qual você serve. Amém?
Aí eu falei amém primeiro. Né? Eu sei que você tem se empenhado, você se empenha mais. Né? Mas você se esforça, né? Para quê? Para que você faça mais, faça melhor, né? Para que o ministério cresça, para que a igreja avance, para que o evangelho entre no coração de outras pessoas. Todo o esforço que é feito aqui dentro da igreja, que é o esforço ministerial, e aqueles que se esforçam nesse sentido, também espera um resultado. Né? Nós não suamos a camisa à toa, né? Nós não empenhamos, né, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito só por empenhar. Nós temos objetivos, e isso não é errado, viu, gente? Não é errado. Nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, aplicamos a nossa vida em algo, porque nós esperamos um resultado. E isso tem que ser muito claro. Tem muitas pessoas que vivem assim, né? Numa falsa ilusão, ou numa falsa modéstia. Não, eu faço porque eu gosto. Não, você faz porque você espera um resultado daquilo. Tudo bem, você pode até se empenhar em algo que você gosta de fazer, mas mesmo assim você faz por quê? Porque você quer um resultado. E quando o resultado não vem? E quando você se esforça, faz, batalha, tenta, né, muda o time, e aí você leva um gol na prorrogação e perde nos pênaltis. Não precisa lembrar disso, né? Desculpa. Mas você se esforça, você faz, você até joga bem. Você faz, você começa janeiro dizendo assim, olha, eu vou empenhar as minhas forças, traça metas, faz cálculo, plano, né, conta e coloca tudo na ponta do lápis, você se empenha muito naquilo lá, né, se entrega realmente com toda a sua vida para fazer algo, e aí o resultado não vem. E quando o resultado não vem, vem junto com a falta do resultado o quê? O desânimo e a falta de coragem para levantar e tentar novamente. Vem o quê? O desânimo, a falta de ânimo, né, e vem o quê? A falta de coragem. E quando nós nos empenhamos e não alcançamos o resultado, a tendência é exatamente essas duas coisas dominarem a nossa vida. Porém, se você quer ter um ano de 2023 abençoado por Deus, se você quer avançar, você não pode desistir. Nós não podemos desistir. Por mais que a falta de ânimo, a falta de coragem bata a nossa porta, por mais que o ano de 2022, né, tenha apontado algumas decepções na nossa vida, nós não podemos desistir. Se você tem o desejo que o ano de 2023 seja um ano diferente, você vai ter que receber aí uma injeção de ânimo e uma injeção do quê? De coragem. Porque essas duas coisas serão fundamentais para que o ano de 2023 seja diferente. O texto que nós lemos, ele começa com uma prática que é normal a todas as pessoas. Ele começa com uma murmuração. Ah, pastor, está me chamando de murmurento? Tô. Porque eu também sou. Nós temos essas características. Eu me incluo junto nessa lista, né, da murmuração. A murmuração é um caminho comum que as pessoas tomam diante do quê? Das decepções. Quando nós nos esforçamos e não alcançamos resultado, as decepções, a falta de ânimo, a falta de coragem para levantar novamente e a prática, a externalização de tudo isso é a murmuração, não é? Quando você tem uma decepção, eu vou lá para o meu quarto, eu oro a Deus, eu choro, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, faz. Pode até ser que sim, mas a primeira coisa que vem na nossa prática é o quê? É murmurar. Ah, Deus, por que isso aconteceu?
né? Por que foi desse jeito? Ah, eu me esforcei, eu fiz aquilo outro. Você olha para 2022, né, e diz assim, olha, eu me esforcei, eu me dediquei, né, aquilo que eu propus fazer no início do ano, no culto da virada, eu me esforcei, mas não deu certo, e aí a gente começa a murmurar, e com essa murmuração entra um negócio chamado incredulidade, porque todo murmurento, entendeu? Murmurento, né? Pode pôr no dicionário aí, murmurento. Né? Todos aqueles que praticam essa coisa tão feia chamada murmuração, que é reclamar, o questionamento em demasia, ou, para ser mais atualizado, é o mimimi. É o mimimi. Né? Toda pessoa que usa da prática da murmuração, ela vai caindo num poço chamado incredulidade. Porque quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós reclamamos, mais nós vamos alimentando a incredulidade. E é o texto que nós estamos lendo. O texto que nós lemos diz exatamente a respeito disso, de pessoas decepcionadas, murmurando, não é pessoas que não tentaram não, que se esforçaram, como você se esforçou, eu sei disso. Pessoas também que se esforçaram biblicamente para fazer aquilo que precisava ser feito, mas não deu muito certo. E aí começaram o quê? A murmurar, a reclamar, a questionar a Deus, não no sentido de buscar resposta. É o questionamento que faz com que a pessoa pense que é possível colocar Deus contra a parede. E é o que está acontecendo aqui. A pessoa está dizendo assim, olha, eu fiz, tentei, mas cadê Deus? Onde está Deus? Eu me esforço, mas as coisas não acontecem. E essa murmuração, essa reclamação, ela vai injetando em nós, vai entrando dentro do nosso coração a incredulidade. E a incredulidade é esquecer de quem é Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, vêm na igreja rotineiramente e já se esqueceram completamente quem é Deus. Ah, não, olha, eu sei quem que é Deus, eu amo a Deus, não é disso que eu estou falando. Se esqueceu do poder de Deus, que Deus é criador dos céus e da terra, e que num estralar de dedos, tudo pode ser mudado por Deus, porque Deus é todo poderoso, amém? E quando nós vamos sofrendo essas decepções, não vamos alcançando o resultado, e a gente começa a falar, murmurar, nós vamos nos esquecendo de quem é Deus. E nós não podemos nos esquecer de quem é Deus, do poder de Deus, né? Que Deus ele pode mudar toda a nossa história, ainda nesse ano. Quantos dias faltam para acabar o ano? 20, nem 20, né? 19 dias, não sei, por aí. Depois você faz a conta. O dia 12, né? 12 menos 31, é isso aí. Né? É 11 ou é 20, gente? Ah, hoje é 11. Para 31 é 20. Então, Diara, estou brincando com você. E Deus pode mudar a sua vida, gente, nesses 20 dias que a Diara contou. 20 dias, você contou certo? Pode mudar a sua vida como um todo. Agora, se você continuar como o povo aqui, murmurando, alimentando a sua incredulidade, se esquecendo a cada dia que Deus é Deus, você vai entrar no ano de 2023 já derrotado. Gente, você está assistindo um jogo com a Adra, não é o jogo do Brasil, não. É um outro jogo que também terminou nos pênaltis, né? Eu vi o jogador, pastor Luiz, o jogador pegou, o dia que ele pegou a bola, eu falei dele, ele vai errar. Ele vai perder esse pênalti. Se eu fosse jogador, pênalti eu não batia. De forma alguma. Mas o jeito que o jogador pegou a bola, eu falei, vai errar o pênalti. Ah, não vai errar. Ele já pegou a bola com a cara escrito na testa dele, errei. Ele pegou a bola, aí ele colocou a bola lá, o jeito que ele colocou a bola lá, já estava escrito na bola, errei. Quando ele olhou para o goleiro na trave, assim, tá, errei.
o jeito, a forma, a postura, a posição, o que aconteceu? Errou. Perdeu o pênalti. Pela postura da pessoa. Tem gente que entra um ano e quando você olha para o rosto da pessoa, para o semblante, para a postura da pessoa, você diz assim, errou. Vai errar o pênalti. 2023 vai ser de novo. Se não igual, pior que 2022. Pela postura da pessoa. A pessoa já entra o ano com a cara de quem vai perder o pênalti. A postura da pessoa é aquilo, você olha para a cara dela. Ela já, o próprio semblante cair, o jeito de falar, o jeito de... mas do ano que vem vai ser muito difícil por causa da política. Gente, Deus é Deus. Deus é soberano, amém? Eu creio em Deus acima de todas as coisas. Mas a pessoa já entra derrotada. Já entra derrotada por quê? Porque alimenta a murmuração, alimenta esse negócio chamado incredulidade e vai se esquecendo que Deus é Deus. Então, esses 2 pontos eu quero deixar no seu coração. Quer ser uma pessoa que recebe de Deus, uma pessoa que quer receber de Deus uma injeção de ânimo e de coragem, então você precisa aprender a fechar a boca para a murmuração e começar a abrir a boca de uma forma profética. Amém? De uma forma profética. Você mulher que está olhando aquela parede sem rebocar lá na sua casa, faz 20 anos. Não murmura, não. Abra a boca profética. Olha, esse ano, essa parede vai ser rebocada. No nome de Jesus, eu creio. Bota o joelho no chão, faz oração, jejum. Profético. Não é assim, há mais um ano sem a obra de casa. Não. Esse ano 2023 vai terminar isso, vai acontecer e vai dar o resultado. Não é? Vai se resolver. Mais um mês desempregado. Não, gente. Isso é murmuração, não, olha, é esse mês que as coisas vão se resolver, é nesse final de ano que as coisas vão se resolver, é nesse ano de 2023, o ano que Deus preparou para a sua vida, para a transformação da sua vida, amém? E é essa postura que nós temos que ter, é a postura, gente, cheia de coragem, é a cabeça erguida, é o dedo em risco de profeta, dizendo assim, vai ser diferente, já está sendo diferente, o ano de 2022 foi assim, porém o ano de 2023 vai ser um ano maravilhoso, amém? Vai ser um ano maravilhoso, e que vem as lutas, que vem os desafios, uma pessoa cheia de ânimo, uma pessoa cheia de coragem, encara a sua realidade. Eu estou pronto para encarar a realidade de 2023. Cheio de ânimo e cheio de coragem. Nós não vamos desistir, não. Nós não vamos ficar nesse ano, não. Nós vamos avançar e nós vamos crescer e crescer muito. Sabe por quê? Porque Deus nos dá vigor. Deus nos dá vigor. E tem gente que precisa desse negócio. A revigoração, é a retomada das forças. O texto diz que o Senhor fortalece o cansado. É normal chegar no final de ano como cansado. É normal. E eu vou dizer algo para você. Até o desânimo e a falta de coragem no final de ano, quando o ano é muito difícil, e nós já enfrentamos tempos difíceis há pouco tempo, é normal que isso invada a nossa vida. O texto diz isso, que até os jovens se cansam, e os mais novos tropeçam e caem, e erram também. Sabe o que Deus está dizendo assim? Que te entende. Deus está dizendo assim, te entende. Às vezes você pensa que Deus está muito distante, Deus está dentro da sua luta, da sua dificuldade, do seu esforço, da sua falta de resultado, do seu desânimo, da sua falta de coragem. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo que te entende. Ele sabe que isso é possível.
Porque até os mais vigorosos, os mais fortes, os mais dispostos, também se cansam. E também erram, assim como eu e assim como você. Então Deus está dizendo assim que entende essa situação. Mas o texto também nos diz que nós não podemos ficar nessa situação. Amém? Que nós seremos como, qual que é o nome do passarinho aí? Seremos como o quê? Águia. Como? Águia. Né? Não é canarinho. É o quê? Águia. Águia voa. Não é galinha também voa. Não voa? Voa. 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 Mas o texto fala que nós seremos como o quê? Como águia. É diferente. Galinha também voa. Não voa? Aquela amargozinha que fica fazendo cocô lá no seu quintal também voa. Lá em casa tem um lugar que faz ninho. Gente, eu estou pensando em tirar a parede. Se eu tirar a parede, ela vai fazer o ninho flutuante assim, ó, no mesmo lugar, que nada tira de lá. Já coloquei refletor em cima, coloquei tudo. Está lá. Voa também, não voa? Tem um monte de coisa que voa aí, gente. Mas o texto nos diz que nós seremos como águias. Você sabe quem você é? Você tem a noção da realidade de quem você é? Porque tem muita gente que até sabe que pode voar. Tem gente que sabe que pode voar. Não, eu sei que eu posso, Deus me capacita. Mas tem gente que não sabe que é águia. Tem gente que tem a cabeça de pardal. Gente, é uma cabeça de pardal. Não estou ofendendo ninguém aqui não, viu? Eu quero te encher de ânimo. Não é para você sair daqui aí murmurando, pastor, eu tenho cabeça de pardal, eu cabeça pequenininha. Não. Mas tem gente que tem essa mentalidade. E se nós não quebrarmos essa mentalidade, esse jeito de olhar para nós mesmos, nós nunca vamos nos enxergar do jeito que Deus nos enxerga. E Deus diz assim que nós vamos voar como uma águia. Não é aquele voo da galinha do puleiro lá para o quintal. É voos altos. É coisa linda de se ver. Né? É atravessar grandes distâncias. É isso que Deus tem para a gente. Agora, não basta saber que você pode voar. Você tem que entender qual é o nível do voo que Deus quer que você tenha. Aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Você sabe o que Deus tem planejado para a sua vida? Você já fez aí o seu dever de casa? Já listou aí as suas metas para o ano 2023? Quem já fez isso? Poucos. E se você não começar a se preparar já, você vai entrar despreparado, desconcertado no ano 2023. Então você tem que saber o que você é. Quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos traçar os nossos planos de acordo com a nossa altura e de acordo com a nossa realidade. Amém? É isso que Deus quer. Então você sabe qual que é o plano, qual é o propósito de Deus, o que Deus espera de você para esse ano de 2023. Você está no centro da vontade daquilo que Deus quer para a sua vida, porque a pior coisa, o pior lugar que um homem ou uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus pode estar, é longe da vontade de Deus. É fazendo aquilo que Deus não pediu para que a pessoa fizesse. Não é fazer coisa errada, gente, não é isso. Mas tem muitas pessoas que se esforçam, e se esforçam muito, e não alcançam resultado, sabe por quê? Não é porque não faz, ou aquilo que faz é errado de se fazer, é porque faz aquilo que Deus não pediu para que ela fizesse. É exatamente por causa disso. Então se esforça, não gera resultado, e aí reclama para Deus, e Deus está dizendo assim, mas quem que mandou você fazer esse negócio aqui? Quem que mandou? Quem que direcionou? Foi a sua cabeça, foi a sua alma, foi os seus sentimentos. Aí nós vamos nos enrolando no passar do tempo, no desenrolar do ano, e a gente chega no final do ano cansado, porque nós nos esforçamos, mas nós nos esforçamos naquilo que Deus não nos deu a direção
para fazer. Não é que você fez coisa errada. Você só fez aquilo que Deus não pediu para você fazer. E deixou, consequentemente, fazer aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Quando nós estamos alinhados, gente, com Deus, com a vontade de Deus na nossa vida, as coisas ficam bem mais fáceis. Amém? Não que nós não vamos ter que nos esforçar, mas quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, né, nós, a cada dia, nós vamos retomando este vigor. E o texto fala a respeito disso, né, de retomada, que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Você está sem forças? Desistidinho? Chateado da vida? Tá bravo? Revoltado, cansadão, é a sua realidade. Então, olha o texto, Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O texto não diz isso? Eu creio na palavra de Deus. Então, Deus, Ele vai acrescentar na sua vida, se você quiser, o quê? Essa força vai retirar esse cansaço, vai te dar o vigor, você que está sem forças. Eu creio nisso, simples desse jeito. E é essa fé que nós precisamos empenhar na palavra de Deus. Então, chega de murmuração, para de ser murmurento, reclamão, reclamona, de sempre enxergar as coisas por um lado ruim. Precisa parar disso. Ter a nossa cabeça alinhada e condicionada o quê? As verdades e princípios da palavra de Deus. Então a gente precisa deixar esse negócio de murmuração. Quando a gente deixa isso, o quê? A incredulidade não domina a nossa vida. E aí o que acontece? Nós temos o quê? A presença de Deus que nos orienta. A presença de Deus é quem vai nos orientar para o ano de 2023. Ou você continua fazendo os seus planos de acordo com a sua vontade. Então, cheio da presença de Deus, a gente compreende qual é a vontade do Senhor. E quando nós estamos caminhando nessa vontade, sabe o que acontece? Todos os dias o Senhor nos dá vigor. Todos os dias o Senhor vai gerar dentro de nós o ânimo e a coragem necessária para virar aquele dia. E no dia seguinte, a mesma coisa. Na semana, a mesma coisa. Na outra semana, a mesma coisa. Um mês após outro mês, ano após ano. Então, é uma coisa tão simples, gente, porém, muito pouco praticada. Então, o que eu vejo? Eu vejo gente, sabe, nadando muito rápido. Nadando rápido, mas nadando na direção errada. A pessoa nada, se esforça, porém, nunca chega aonde precisa chegar. Por quê? Porque vai para o lado errado. Não tem a palavra rema de Deus, a palavra de direcionamento para a sua vida. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Aí o tempo ele é cruel. O tempo é cruel. O tempo ele passa independente da sua vontade ou não. Aí vai virando os anos, as décadas, e a gente vai olhando para trás e vai pensando assim, me esforço e nunca consigo resultado algum. E não consegue por quê? Murmuração e incredulidade. E a vontade, não reconhece ou não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. O texto nos dá um panorama profético. E é esse panorama profético que eu quero deixar no seu coração nessa manhã. O primeiro é que nós vamos voar como aves. Amém? Como aves. Busque em Deus, se você ainda não fez, os seus objetivos para 2023. Mas não fica só anota, grave, escreva, cola na geladeira, porque lá você vai sempre, né? Eu colei na capa da minha Bíblia. Não vou falar nada, né? Cola na geladeira, porque lá não vai ter jeito de você não ver, entendeu? Coloque muito claro isso, escreva. Traça as suas metas, escreva aquilo que você tem como objetivo muito grande,
de uma forma muito grande, para que você veja aquilo constantemente. Mas traça metas e objetivos como águia. Amém? Não é como galinha, não. Galinha voa um quintal. O máximo. Está aqui a Adra, especialista em aves. Está aí. Estou até com medo dela viajar para Minas e ela voltar com uma arara agora. Né? Mas não é o quintal o seu limite. Seu limite, você é águia. Pense desse jeito e traça as suas metas exatamente dessa forma. Acho que é o momento da gente nós começarmos a olhar, né, para a gente mesmo como Deus nos vê. Olhar para a sua casa como Deus nos vê. Então, isso é uma mensagem profética. É voar como águia. Não é 1 metro, 2 metros, não. Coloque coisas grandes, objetivos grandes. Né? Pastor Giovanni, ele fez uma demonstração aqui, deu um exemplo da nossa vida, das atividades da nossa vida. Né? Tem as pedras, depois colocou a terra, depois colocou a água. A vida é daquele jeito lá mesmo, exatamente daquele jeito. Então, tem coisas que são prioritárias, é saber organizar a sua vida. Mas não fique assim, esse ano de 2023, eu tenho 100 objetivos. 100, de número 100, 100. Quem tem 100 objetivos, vai ficar sem objetivo nenhum. Porque, às vezes, coloca não, mas coloque ali, quem sabe não, um grande objetivo por trimestre. Um grande objetivo a cada 3 meses. Depois você coloca os pequenos objetivos ao longo de cada mês. Coloque no seu ano um grande objetivo, algo que seja uma direção principal para a sua vida. Mas pense como águia. Não fica pensando como tico-tico. Eu nem conheço tico-tico. Pensa como águia. Né? Saia do seu lugar comum, do quintal ali da sua mente. Sabe? Pense como Deus quer que você pense. Se enxergue do jeito que Deus te enxerga. Uma outra vertente profética desse texto é que diz que nós vamos correr, mas nós não vamos ficar exaustos. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida nesse ano de 2023, que você vai correr muito. Aquele que corre chega mais rápido do que aquele que anda, do que aquele que engatinha, ou daquele que fica parado. Quem fica parado não chega a lugar nenhum. A Bíblia está dizendo que você vai correr. Amém? Correr. Você vai avançar, mas fique muito tranquilo, porque se você correr para a direção certa, para onde Deus quer que você vá, você não vai ficar exausto. Você vai até andar, se você é mais tímido, mas mesmo andando, você não vai cansar. O que não cabe sobre a nossa vida é ficarmos parados, engessados, acorrentados nas decepções que nós tivemos. Deus está restaurando, nesse final de ano, o nosso ânimo, o nosso desejo de viver, a nossa vontade de encarar a realidade, né, de encarar a vida. Você vai vencer a vida sim, mesmo mordendo a vida pela canela. Não tem problema, puxando o cabelo, dedo no olho, vale qualquer coisa. O que não vale é ficar parado, gente. É isso que nós não podemos. Pessoas ainda lambendo as feridas, lambendo as feridas das guerras, das lutas, das derrotas de 2022. É o momento de nós virarmos a página. É o momento de nós erguermos a nossa cabeça e nos prepararmos para aquilo que nós vamos enfrentar nesse ano de 2023. E eu tenho certeza, uma igreja cheia de ânimo, e uma igreja cheia de coragem, é uma igreja que avança. Uma família cheia de ânimo, e uma família cheia de coragem, que deixa a murmuração de lado,
que abre a boca para profetizar o poder de Deus sobre a sua casa. É uma família que avança. Você é uma pessoa que vai avançar e vai avançar muito. Mude essa mentalidade. O que acontece, gente, é que nós nos conformamos em simplesmente sobreviver. Nós não nos conformamos com isso. Pensa um pouquinho, somente em sobreviver. Mas não é a promessa bíblica para a nossa vida sobreviver. A Bíblia nos diz que nós teríamos vida e a teríamos em abundância. Essa é a promessa bíblica. Por que nós nos conformamos em apenas sobreviver? Lógico que existem passos, etapas. Tem gente que precisa vencer a etapa de somar tudo aquilo que gasta e colocar tudo aquilo que ganha e fazer uma conta básica e dar um zero no final. Tem gente que precisa vencer isso. Já é um desafio muito grande, de você equilibrar as suas contas com aquilo que você recebe. Tem gente que precisa dessa vitória ainda, de chegar no final do mês, somar tudo que deve, colocar o valor que ganha e dar um zero lá. Eu sei que tem muita gente que quer falar amém, mas está com vergonha, que ainda não conseguiu isso, mas se não é a sua realidade ainda, pode dar um amém, porque você vai alcançar isso em 2023. Essa não é a sua realidade. Tem gente que batalha isso ainda. Porém, Deus tem mais para a sua vida. É aquele momento que você vai colocar as suas contas e colocar aquilo que você ganha e vai dar um saldo positivo. Aí você vai chamar a família e vai falar assim, agora vamos fazer algo diferente com esse dinheiro aqui. Nós vamos viajar. Amém? Vamos viajar de avião. Não é de ônibus, não. Amém? Quem sabe não, até para fora do país. Por que não? Por que não? Você é o quê? É galinha que vai ficar voando lá no quintal? Você é águia, meu irmão, é para atravessar continente. Essa é a nossa realidade. Então, busque isso, gente. Quando fala de vida financeira, você passa o risco e sobra aqui aquele valor, você fala assim, agora que não vamos fazer, agora não vamos investir esse dinheiro de que forma? Vamos poder abençoar a igreja, abençoar os irmãos, abençoar a nossa família, ajudar um pouco mais pai e mãe, caso seja necessário. Estudar, fazer algo novo, reformar a casa, trocar o carro. Gente, são coisas que têm que ser reavivadas dentro do nosso coração. E parece que é até pecado isso, né? É porque nós não temos o entendimento completo daquilo que Deus tem para a nossa vida. O ano de 2023 está aí. Como você vai querer encará-lo? Qual é a realidade que você quer trazer para a sua vida de uma forma profética? A realidade é essa, que nós voaremos com águias, alcançando níveis que nós ainda não alcançamos. E nós vamos correr sim, mas fique tranquilo, porque quando nós corremos na direção certa, gente, nós não nos cansamos. Sabe por quê? Porque todo esforço gera um resultado. E quando nós vamos nos esforçando e colhendo esses resultados, a nossa fé ela vai aumentando, passo a passo, dia a dia, mês a mês e ano a ano. Que o seu coração seja repleto da presença e da palavra de Deus, e que isso gere um ânimo, e que te dê uma coragem sobrenatural, para que você entre nesse ano de 2023 de um jeito muito diferente, pronto para encarar toda a realidade, e certo, convicto de que Deus está te sustentando na sua vida como um todo. Amém? Você está preparado para poder virar a página aí? Você está preparado para traçar as suas metas, os seus objetivos? Gente, comece. Eu gosto muito. Gosto não, né? Assim, quando eu vejo algumas pessoas que têm objetivos de vida que, quando a pessoa te conta, você não dá risada, mas por dentro você dá. Já aconteceu isso com você? Às vezes, né? A pessoa te conta um sonho,
Aí você pensa assim, essa pessoa nunca vai alcançar isso. Só eu cometo esse pecado? Ninguém faz isso. Mas a pessoa vai contar alguma coisa para você, se a pessoa tem um grande sonho, aí você pensa assim, rapaz, a pessoa tá doida. Não é? Alguém já te contou alguma coisa assim? Olha, pastor, assim, eu estou com essa meta, com esse objetivo e tudo mais e tal, e falou para você, você não fala, você fica com aquela cara, mas você pensa assim, rapaz, é doido. Essa pessoa não está batendo muito bem da cabeça, sabe? Eu vou te convidar a ser doido também, como essas pessoas são. Ser doido também, nós vamos começar eu estou dizendo algo que a própria palavra de Deus nos ensina. Leia Coríntios, logo o primeiro capítulo e o segundo, você vai ver o que Paulo fala das pessoas que têm essas loucuras, que carregam essas loucuras santas. Olha, leia a palavra de Deus. Então, eu acho que é o momento de a gente começar a ser um pouco mais louco. Pastor, eu sempre sonhei em ter uma casa, mas como vai comprar uma casa aqui no nosso país do jeito que está? Comece a exercer a sua fé. Tire essa murmuração. E diz assim, vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Você que sempre sonhou em ter uma profissão, pode ser o começo desse ano, agora de 2023. Você que sempre sonhou em ter, né, um empreendimento, por que não ser agora, no início de 2023? Mas a economia está assim, está desse jeito e tudo mais e tal. Para Deus não existe? Impossível. Pastor, eu sempre sonhei em fazer parte desse ministério aqui na igreja. Gente, olha, aqui na igreja, o que não falta é lugar para servir. Amém? Não falta lugar para servir. Falta o Avelino? Falta, pastor Giovanni? Não falta, gente. Aqui não falta lugar para servir. Então é momento de você deixar aflorar aí os seus dons e os seus talentos, né, e vir para servir e caminhar nesse sentido. Então o evangelho é um desafio da loucura do mundo, da forma racional de pensar. Mas nós não pensamos de forma racional, nós pensamos cheios de fé. Nós pensamos e olhamos a vida com os olhos da fé. E é assim que eu enxergo. Eu enxergo esse próximo ano, esse final de ano, esse próximo ano, como o melhor ano aqui da nossa comunidade de fé, chamada Igreja Cristo Salvo. Eu enxergo de todo o coração. Sabe, eu enxergo também, né, olhando para a minha casa, esse ano 2023, com certeza, vai ser o melhor ano que nós vivemos, vai ser o melhor ano. Eu creio nisso. Você quer isso para a sua vida? Então, vamos começar a declarar. A palavra de fé, ela enche o coração de coragem e enche o coração de ânimo. Amém? Você recebe essa palavra? Fique de pé, por favor. Não precisa voar, não, é só ficar de pé. Ainda. Que eu sei que está tão cheio de fé que é capaz de você já sair flutuando aí. Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, esperar no Senhor necessariamente vai exigir de nós saber o que Deus quer. É o esperar do esperançar, de seguir em frente. E talvez tenha sido essa uma das palavras que eu mais usei nesse ano de 2022. De seguir em frente. Esperar no Senhor é necessariamente saber aquilo que Deus tem pretendido para a sua vida. Você sabe o que Deus espera de ti, e o que você tem que esperar do Senhor. Sabe, se você não sabe, você fica com vergonha, fecha os olhos e fala, Senhor, o que o Senhor está me dando como meta aqui? Eu quero entender de um jeito muito claro. E o Espírito Santo vai clarear isso na sua vida. Você não vai entrar o ano de 2023 sem foco, sem objetivo, sem sonhos. Você não vai entrar o ano de 2023 desse jeito. Nem terminar o ano de 2022 da mesma forma.
Deus vai encher o seu coração de sonhos. E quando Deus colocar um sonho grande na sua vida, não dê risada, não duvide, não murmure. Fala: Senhor, é isso. Eu creio de todo o meu coração e eu vou seguir em frente, batalhando e fazendo o meu melhor. Mas você que já tem sonhos, você que está de pé aí, já tem as suas metas traçadas, coloque diante de Deus. Talvez você esteja repetindo um sonho, um objetivo, que por mais que você tenha se esforçado em 2022, você não viu o resultado. Tenha coragem de colocar novamente. Tenha coragem. Ai, pastor, eu tentei esse ano todo e eu não consegui, me esforcei e não tive resultado. Eu entendo que talvez esteja faltando coragem para você agora, de tentar novamente, de continuar, permanecer firme. Se é o seu caso, o Senhor vai te tocar também nesta manhã. O Senhor vai tocar o coração de todos aqueles que abrem a sua vida para a sua palavra, para a verdade do Evangelho. Então é importante, necessário, fundamental que você ore. Ore, não desista não. Não desista não. Não desista, não pare no meio do caminho. Que o Senhor neste momento te enche de ânimo, de expectativa. Que você possa começar a olhar a vida pelos olhos da fé. Que essa palavra profética entre na sua mente, no seu coração, faça morada na sua casa, coração. E que você entenda que você tem um chamado de Deus de voar como águia. E aqueles que aceitam esse desafio não vão ficar exaustos, não vão se cansar, porque o próprio Senhor vai lhe sustentar no nome de Jesus. Ore a Deus neste momento.